Saudação de paz, meus guerreiros. Enfim, chegamos na sexta aula. Chegamos aqui na sexta aula, ou na aula 6, melhor dizendo, que tem por título A Lei Não Pôde. Deus fez. Meu Deus. A lei não pôde, Deus fez, meus irmãos. E isso é tremendo, entendeu? Porque quando nós olhamos no próprio Romanos, 7, versículo 14, a lei boa, a lei santa, meu Deus, a lei justa. Aqui é a grande questão. Por quê? Porque a lei era justa. Então a lei sendo justa, se o antropos, se o homem errasse, vou colocar aqui, ó. Se o homem errasse aqui se o homem errasse ou errar, a lei tinha que fazer o quê? Aplicar o direito de punição. A lei tinha que aplicar o direito de punição. Diferente da graça, que já é um favor merecido. Você não merece, só que ela também não te acusa, não te julga. Então a lei, ela aplicava. Você errou, ela fazia conforme o que tinha que ser feito, porque ela te pede a obediência. A lei te pede aqui, ó. A lei te pede obediência, meu irmão. Aí errava, então logo automaticamente ela aplicava a punição. Já a graça é diferente, porque você não merecendo, ela pega e te acolhe. Você não merecendo, ela pega e te abraça. Então vejamos em Romanos 7 aí, versículo 14, essa lei boa, essa lei justa, essa lei santa. E nós vejamos em Romanos 3, versículo 10, né? Aqui na verdade é o versículo 12. Em Romanos, vejamos aqui, já em Romanos 3, 10, o que essa lei fazia? Ela revelava o pecado. Revelando o pecado, o homem tinha que obedecer ela. Porém, o homem errava, então ela aplicava punição. E como esse homem errava? Eu já falei, ele errava consumado, né? Esse pecado aonde? Na carne. Esse pecado na carne. Sendo assim, ele pecava e conhecia a lei, ele falava, eu errei, porque automaticamente a lei, ela revela o pecado. E quando o homem consumava esse pecado na carne, essa carne fazia com que a lei ficasse impotente, ficasse fraca, doente, enferma. Por quê? Porque ela estava tendo o poder de revelar o pecado, e só que ela automaticamente tinha que aplicar a punição. E o que ela para fazer, que era dar a vida eterna, não conseguia. Porque como ela ia conseguir se os homens erravam? E se os homens erravam, ela não podia passar a mão, ela não podia omitir, mas sim aplicar a sentença, deixando que o pecado, ele ganhava sucesso. O pecado, ele obtinha o quê? Sucesso. Ele obtinha sucesso, porque a carne dava força a ele e deixava a lei fraca. Se você não entender, meu irmão, eu entendo no teu lugar. Mais uma vez, essa lei era boa, santa, justa.
E ela aplicava ou fazia diante a tua própria justiça, a própria que ela era justa. Se o homem errasse, ia ter corretivo, ia ter punição. Se ele acertasse, já mostrei agora, vida eterna ele herdaria. Vida eterna. Porém, não teve um que cumprisse essa lei. E a lei ficando fraca, a lei ficava enferma, a lei ficava doente, fraqueza, ficava fraca, impotente, só revelava o pecado, mas não tinha o poder, porque o homem não dava poder a ela. Se ele obedecesse, ela tinha sucesso sobre o pecado e tinha sucesso automaticamente na vida do homem. Meu Deus! E olha o tema: a lei não pôde, Deus o fez. A lei ela só diagnosticava a doença, só que a carne enfraquecia, deixava ela impotente. Meu Deus! Vejamos aí agora o fardo pesado, a lei e a vida no grande Espírito. Por quê? Porque a lei ficou com um grande fardo pesado. E os homens não podiam cumprir. Então Deus entra em cena. O que esse Deus faz? Já tivemos muitas aulas a respeito disso. Envia quem? Quem ele envia? Seu filho. E como vem esse filho? Em semelhança de quê? Em semelhança da carne. Meu Deus. Em semelhança da carne. Em semelhança. A terceira aula nossa é falando nisso. Semelhança. Não com a mesma carne pecadora. Deus envia quem? Seu filho. Na semelhança da carne. Na carne do pecado. E condena o quê? O pecado. Condena o pecado aonde? Na carne. Obtendo grande sucesso, fazendo com que o coração do Pai se alegrasse, fazendo com que o Pai regozijasse, porque essa sempre foi a vontade do Pai. Na cruz não foi apenas o ato, mas Deus, Cristo, ele quebra a raiz que aprisionava todos os homens. Cristo Jesus faz isso aonde? Na cruz. E aqui não foi apenas um ato. Não foi apenas um ato, não é um ato apenas, mas a raiz. Aqui, ó. A raiz foi quebrada. A raiz foi quebrada. Qual raiz? A que aprisionava os carcereiros. Foi quebrada. Então a lei não pôde, mas Deus o fez enviando o teu filho. E o teu filho realizou toda a obra. Temos vitória em Cristo Jesus. Ele é sobre a carne. Temos vitória em Cristo Jesus. Ele é agora sobre a carne. Sobre a carne agora ele é. E a sentença da lei ele executou. Ele o elaborou. A lei não pôde, por conta que o homem não o deixou, não quis a cumprir. Sendo assim, o pecado ganhava poder, ganhava sucesso. O pecado consumado na carne. E a lei ficava enfraquecida, porque era para o homem a cumprir, se ele obedecesse, porque era o que a lei pedia, obediência. Obedeceu, vida eterna. Não obedeceu, então ela aplicava o direito de punição. Ela não podia omitir, ela não podia passar pelo seu próprio mandamento, pela sua própria identidade. Ela não podia atropelar ela mesma, não podia ir de encontro o teu próprio fazer. Cumpriu,
obedeceu, vida eterna. Desobedeceu, punição severa. E o pecado, que era consumado na carne, obteve sucesso, e a lei ficando enfraquecida. Deus envia o teu filho em semelhança de carne, carne do pecado, e condena este pecado na carne, sendo obtendo agora vitória. Obtendo agora vitória. Meu Deus. Em Cristo, justificados. Em Cristo, justificados. Em Cristo agora temos vida. Enquanto a lei, sentença de morte. Enquanto a lei, sentença de morte. Por que sentença de morte? Por conta disso, desobedeceu, sentença de morte. A lei dava a vida eterna, mas eles não quis. Então ela ficou acabando sendo o quê? Sentença de morte, eles não reconhecendo a bondade de Deus, porque a lei era a bondade de Deus. A lei é como um pai que quer direcionar o teu filho no caminho, mas o filho é rebelde e ele não quer o seguir. É como um pai que dá as diretrizes, que é o tutor, que é o conselheiro do teu filho, mas chega um momento que ele rebelia, não quer seguir, o pai tem que aplicar uma determinada sentença. Meu Deus, Cristo torna vitorioso, ele nos justifica e dá direito de vida. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.